Cara, quando a gente dá conta que o Bitcoin é hoje a rede mais potente do planeta, disparado, se pegar o Google, a Amazon e botar todos os servidores deles juntos, o Bitcoin supera em potência em milhares de vezes. Caralho. É Sério? bizarro. Muita gente Isso- minando Bitcoin. E isso já acontece há uns 4 ou 5 anos, que é a rede mais potente do planeta. Na época era aquele projeto de extraterrestre lá, o SETI, SETI. É um Como projeto que é de, isso? é um Interessante. é um projeto de estudo eu não sei nem se é extraterrestre, eu acho que é até. Talvez esteja falando uma grande besteira aqui. Não tem como editar, né? Então, azar. O que você tá óbvio. falando, o que você tá falando de rede mais potente é que ela Mas A processamento- capacidade de processamento da rede. Entendi. Porque como é que funciona hoje? A rede do Bitcoin ela é medida em hashes por segundo. O que é um hash? É executar uma função criptográfica de embaralhamento, que é o hash. Então, a gente consegue medir quantas vezes por segundo a rede, de forma agregada, executa um hash. E hoje ela está em cerca de 100 exahash, que isso é 100 quintilhões de vezes por segundo. Caralho. Eu nem conhecia esse número, eu tive que dar um Google, cara. Depois isso de significa que é praticamente impossível hackear essa rede e modificá-la. Esse é um dos fatores, não é o único, mas essa força computacional é um dos fatores que faz com que ela seja praticamente incorruptível. Posso fazer uma pergunta meio burra? Não tem pergunta pode burra. soar boa. Eu não sei se é burra ou não. Mas qual a evolução dos computadores quânticos? Boa. Quanto mais, mais rápido o processamento desse negócio for, você acha que vai cair essas criptomoedas ou elas vão ter que se adaptar para ter uns códigos mais Elas vão se difíceis? adaptar. Elas vão se adaptar e o mundo inteiro vai se adaptar. Porque a questão da criptografia, isso é uma coisa bacana do Bitcoin. A criação do Bitcoin, ela foi uma junção de várias tecnologias já existentes. Então, o brilhantismo e a genialidade do Nakamoto foi juntar várias coisas que já existiam e conseguir fazer uma rede com incentivos que façam que ela funcione dessa maneira voluntária há Autônoma, mais de né, 10 anos, também. autônoma, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias por ano. É meio bizarro. Ele começou Cara, dominó do caralho. com o nível de confiabilidade, o uptime da rede é 99,98%. É absolutamente bizarro. E sem nenhuma autoridade lá dizendo como é que funciona. Alguém descobriu quem que é esse cara? Não, até hoje não. É um cara mesmo? Você fala, ninguém sabe se é um cara de verdade ou se é um pseudônimo. Deixa eu voltar à questão do Nakamoto Claro, rapidinho. claro. Só para responder da criptografia do computador quântico. Perfeito. Então, dentro dessas tecnologias que o Bitcoin incorporou, uma delas são os algoritmos criptográficos. E o que o Bitcoin fez? Cara, não vem o Nakamoto, né? Eu não vou inventar a roda. Eu vou pegar um algoritmo criptográfico que seja padrão, que já foi testado pra caramba e que seja seguro. Então, os algoritmos criptográficos usados no mundo inteiro, na internet, em sistemas de bancos, em empresas, nesses aparelhos, em tudo, são algoritmos padrões. Então, os que o Bitcoin usa, que é os principais, é o SHA-256, SH-256. O outro é o ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Tu é muito nerd. Fiquei. Não sabia nada disso. Então, que é o algoritmo de assinatura digital. Cara, são algoritmos padrões. É padronizado pelo NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, americano. Então todo mundo usa Coisas isso. que já existiam há tempos. Há tempos. Sim. E aí qual é a parada com o computador quântico? Cara, se em algum momento chegar um computador quântico que é muito mais potente que o computador atual, não é exatamente a potência, mas é a forma como ele processa. Não vou entrar nesse detalhe de quântico, tipo eu também de não sou potência, especialista. né? É um tipo de potência. Mas enfim, ele quebraria facilmente esses algoritmos. Aí qual é a parada, né? O que tem que fazer? Cara, é atualizar algoritmos que sejam resistentes à computação quântica. Seria uma criptografia quântica. Exatamente. Então, quando chegar esse momento, isso não é um risco para o Bitcoin, é um risco para o planeta, para tudo. Mas aí você atualiza o software, aí é uma atualização do software para adaptar e incorporar um novo algoritmo criptográfico. Entendo. Aí que funciona. Mas então, o tal do Nakamoto, né, cara? Quando eu comecei a estudar esse mundo de dinheiro eletrônico, eu vi que eram pouquíssimas pessoas que estudavam esse negócio. Tipo, isso é uma coisa que também para mim foi muito fascinante do Bitcoin, porque
Cara, para entender o Bitcoin, você tem que saber economia, tem que saber tecnologia, tem que saber rede distribuída, criptografia, teoria de jogos, um mundaréu de coisa. E a maior parte dessas outras disciplinas, para mim, eram, assim, era alheia ao meu conhecimento, ao meu mundo. Mas, dentro desse campo de dinheiro eletrônico, tinham alguns caras que estudavam isso nos Estados Unidos. Isso começou mais na década de 80. Um deles está vivo ainda, digamos que é o pai do Bitcoin, o padrinho do Bitcoin é ele, que é o... Como é o nome dele? David Chaum, que é um americano da Universidade de Berkeley. E ele foi o primeiro cara a falar de dinheiro eletrônico, de pagamentos não rastreáveis pela internet. Isso na década de 80. Inclusive, ele é o cara que previu o que ele chama que é a sociedade do dossiê, a sociedade digital, que por conta do incremento nas interações sociais, nas interações digitais, compra pela internet, troca de mensagens, navegação, GPS, caralho a quatro, que isso ia formar uma quantidade de dados tão absurda de cada indivíduo que ia se formar um legítimo dossiê de cada pessoa. Que é o que a gente tá vivendo. Que é exatamente o que a gente vive hoje. E vale dinheiro pra caralho isso aí. Vale muito, muito. E esse cara previu isso lá na década de 80. Mas então, quando a gente analisa essa história de pesquisa em dinheiro eletrônico, acho que eram 30 caras, 40 caras que pesquisavam esse troço. Então você vai afunilando a quantidade de pessoas possíveis a serem o Satoshi Nakamoto. Cara, são pouquíssimas Eu pessoas. não sabia que tinha esse mito, cara. Tem, ninguém sabe quem é até hoje. Interessante, cara. Então, tem alguns fortes candidatos. Um deles já morreu. O cara tinha uma Ninguém doença sabe, não. degenerativa. Tem alguém que sabe. Não, tem alguém que sabe. Não é conhecimento público. Tem um outro que tá vivo também. Ele ainda é bem atuante no Twitter, que é o Nick Szabo. É um americano também, polímata. O cara sabe de tudo. Direito, PhD em Direito, Tecnologia, Economia. O cara é foda. E ele é um dos fortes candidatos, até porque ele escreveu um paper em 98 chamado BitGold, que era apenas uma ideia, assim, uma ideia conceitual de como seria um ouro digital. Existe alguém pesquisando pra descobrir quem é? Cara, alguém se preocupa CIA, com isso? Com certeza. A CIA, cara, certamente, a agência de inteligência, FBI, sei lá, certamente sim. E esse é um dos motivos, e eu acho que nisso Nakamoto foi extremamente inteligente, porque ele era paranoico com segurança. Não apenas a segurança do sistema, por isso que o sistema até hoje é tão seguro, e um dos grandes atributos da rede é isso, é a segurança, E é por isso, mas rapidinho, segurança pessoal dele também, né?